esperança que nos guia. Erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Muito bem, boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, vamos compartilhando, vamos convidando aí os amigos, que já vamos iniciar. Glória a Deus. Chamados pra brilhar, ser luz nesse mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o Rei. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar do céu. Vamos chegando aí que eu já vou começar. Manda o convite aí para seus amigos, compartilhe. Nós já vamos iniciar. Hoje começou atrasado, aqui eu me atrapalhei aqui nos horários. Atrasou um pouquinho. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Glória a Deus. Então tá, galera. Toma o teu Já tem aí alguém aí online, pastora? Pamela, Boa noite, irmã Pamela. a Charlene, Boa noite, Charlene, irmã Charlene. Muito bem. Então, boa noite para você. Nós estamos então hoje, nesse dia 13 de maio do ano de 2026. Estamos iniciando aqui o 28º episódio do Papo do Reino. Papo do Reino não é um estudo, não é um culto, não é uma pregação, é uma conversa informal sobre o reino de Deus. Nós, na semana passada, começamos falando sobre a diferença da alma e do espírito. Foi, eu acredito, que um dos melhores episódios que nós tivemos. E hoje nós vamos continuar falando da alma e do espírito. Vamos abordar a salvação da alma e a salvação do espírito. E enquanto isso, eu vou aproveitar para fazer a primeira pergunta. Antes de eu ler o texto, antes de eu começar a falar, de ensinar sobre o assunto, eu quero que você me responda. A gente sempre fala da salvação, mas do que nós somos salvos? Ou por que precisamos de salvação? Responda aí e eu já vou continuar aqui comentando sobre o assunto. Do que você é salvo, ou do que nós somos salvos, ou por que nós precisamos de salvação? Me responda, por favor. salvação do quê? Salvação do quê, né? Porque a gente sempre fala salvação, salvação. E eu gostaria que você me respondesse, então, do que a gente é salvo, ou por que a gente precisava de salvação. No quentinho da nossa sala. Hoje de nós madeira. estamos no, como é que eu vou dizer aqui? Num No ambiente estúdio. diferente, aqui na nossa morada, né? Nós estávamos até há alguns dias fazendo lá no escritório, depois nós fomos para o nosso quarto, que era mais... Tinha ar-condicionado, né? Era ficar louco, a gente começou lá ainda, né? E aí agora nós estamos aqui na sala da lareira, na sala do fogo. Nós estamos aqui à nossa esquerda, ou à minha esquerda, que tem fogo aceso ali, aquecendo o ambiente. E nós resolvemos fazer daqui a transmissão nessa parede linda, que bonita, que foi pintada pela pastora Márcia, nas suas artes manuais, manifestando as suas
experiências culturais. Alguém respondeu aí, pastora? Primeiro está conosco também a Regina. Boa Oi, noite, irmã Regina. E a Nara. Oi, Narinha. Não, ainda ninguém respondeu. Ninguém respondeu do que nós somos salvos. Olha os estralos da lenha na lareira. Enquanto você vai respondendo, eu quero falar, nós estamos aqui essa semana de antecedência à conferência sobrenatural. No próximo final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar realizando uma conferência sobrenatural. Nós vamos estar mergulhando no sobrenatural do reino de Deus. Começa sexta-feira às 19h30, depois sábado e domingo às 19 horas. E nós estamos na semana de preparação, desde segunda-feira, toda a congregação envolvida em oração. Hoje foi o primeiro dia de jejum e até domingo nós vamos estar aí envolvidos na preparação desse ambiente para a conferência que vai começar na sexta-feira às 7h30 da noite. Já teve passagem de som na segunda-feira. Hoje nós conseguimos lá um equipamento para melhorar a qualidade do som do tablet, né? Você lembra que botava lá, dava barulho, estralava. Agora nós estamos modernos, não vai ter mais isso. O nosso irmão Renan aí me deu uma dica, resolveu esse problema, já está instaladinho, já testamos hoje, deu certinho, então a gente não vai ter mais esse problema. Alguém respondeu aí, pastora, do que nós somos salvos? Não. Ninguém respondeu? Será que ninguém sabe do que nós somos salvos? Porque a gente fala muito da salvação, né? E será que as pessoas não sabem do que nós somos salvos ou por que precisamos tanto de salvação? Bom, já que ninguém fala, né? Eu vou falar. Nós vamos começar. O texto que vai iniciar esse episódio de hoje é Mateus 16, verso 24 ao 26. Mateus 16, verso 24 ao 26. E hoje nós vamos falar da salvação da alma e da salvação do espírito. 24. Mateus 16, verso 24 ao 26. É tudo junto? Como é que acontece isso? Tem alguma diferença? Não tem? Por que Jesus fala em salvar a alma, perder a alma? Do que Jesus está falando? Mas a gente já não foi salvo, por que Jesus está falando que alguém ainda pode perder a alma, que alguém ainda pode destruir a alma? Está com nós, Bernardino Prestes. Irmão Bernardino lá de Bento Gonçalves. Bento deve estar frio. Um abraço para lá, é mais frio que aqui, né? Nossa, irmão Bernardino. Um abraço para o irmão Bernardino, para os irmãos lá de Bento Gonçalves. A gente fala de vez em quando, mantém um contato maior com a irmã Vera, irmão Claudinho, lá de Bento Gonçalves. Então vamos começar aqui, Mateus 16, verso 24 ao 26. Eu vou ler aqui na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje. E vamos começando por aqui. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. E o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Na linguagem atualizada, ela diz: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então Jesus fala aqui de ganhar, de perder a alma, de salvar a alma. Mas, afinal de contas, a salvação não inclui tudo isso? Então, vamos lá. E de que perdição Jesus está falando? Primeiro, vamos entender a salvação, porque, pelo que eu vi, ninguém respondeu.
então ninguém tem um entendimento assim exatamente do que nós somos salvos ou por que precisamos de salvação. Vamos ler Romanos 5. Romanos 5, verso 9. Nós vamos ler vários textos, tá? Romanos 5, verso 9 a 11. Romanos 5, verso 9 a 11. Já no primeiro texto, eu imagino que você vai entender por que nós precisamos de salvação. Boa noite, Camila. Boa noite, irmã Camila. A irmã Camila não estava aí, talvez ela tivesse uma resposta para nós aí. Vamos lá. Diz assim, ó, estou lendo na Bíblia. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isto, mas também nós nos alegramos por causa do que Deus fez por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Aqui, então, do que nós fomos salvos? Nesse texto, verso 9, diz, fomos salvos, livres do castigo de Deus. Na atualizada diz da ira de Deus. Todo homem, toda pessoa que não está em Cristo, ele está sujeito à ira de Deus, ao juízo de Deus. E então o Senhor Deus proporcionou um meio de que nós pudéssemos ser salvos e que essa ira de Deus fosse cancelada sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz, para que aquele que crê em mim tenha vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Tessalonicenses. Capítulo 1, verso 10. E depois o 5, verso 9. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, diz: deste modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Esse texto agora eu li Colossenses, eu li errado, desculpa, gente, perdão. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, desculpa, irmão, 5, desculpa. 10. 1 Tessalonicenses 1, 10 Tá, e depois o 5. 5, 9. Tá. Eu li errado aqui. Desculpa. 1, 10. Elas contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus que nos salva do castigo divino que está por vir ou para vir. Do que nós fomos salvos, então? Da ira de Deus. Da ira de Deus. Eu avisei. Capítulo 5, verso 9. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual era o nosso destino eterno? O castigo de Deus, a ira de Deus,
o juízo de Deus, e a única forma e a única maneira desse juízo ser cancelado, dessa ira não vir sobre nós, é se nós formos salvos, alcançados pelo Senhor Jesus. Vou ler mais um texto aqui. Agora sim, Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Colossenses capítulo 3, versos 5 e 6. Paz, irmã Gervásia. Capítulo 5 e 6, tá? Capítulo 3, versos 5 e 6. Que diz assim, ó. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem, ou sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, 5 e 6, pastora. A senhora não tinha notado? Colossenses 3, 5 e 6. Então tá, vocês entenderam? Quando a gente fala de salvação, do que nós fomos salvos? Nós fomos salvos de receber a ira de Deus. Nós fomos salvos de sermos condenados pelo Senhor. Nós fomos salvos de que a ira de Deus viesse sobre nós. Quer ver? Ó, João 3, 36. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Para você entender bem o primeiro que é a salvação, tá? 3, 36. Que é o 4. Vamos lá. 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Então, o que nós entendemos? A salvação nos livra do castigo de Deus, e aquele que por um acaso não creu, enfim, fez a sua escolha, esse sofrimento que a palavra fala, ou a ira de Deus, ou o castigo de Deus, ele não é algo assim que passou. O túmulo não é o fim, a morte não é o fim, só morrer não é a questão. A pessoa, enquanto está viva, precisa fazer a sua escolha por Jesus, mas a morte não é o fim. A morte não é o fim. Quem morreu em Cristo, amém, está a eternidade, a salvação eterna já está nele, mas aquele que morreu sem Cristo, aí ele ainda vai continuar sofrendo as consequências de não ter encontrado ao Senhor Jesus. Então, a única forma de alguém ser salvo é através do sangue de Jesus. E a palavra de Deus, ela tem dois exemplos. Por exemplo, lá na 10ª praga do Egito, quando o espírito de morte passou sobre o Egito, lá está simbolizada a salvação. Por quê? Quando a morte passou, quando a ira de Deus veio sobre o Egito, quando o castigo de Deus veio sobre o Egito, a morte não entrou onde havia o sangue do cordeiro. A morte não entrou. Então o espírito de morte passava e via. Se havia o sinal do sangue na porta, ele não entrava, e as pessoas que estavam naquela casa estavam debaixo da proteção do Senhor por causa do sangue do cordeiro. Outro símbolo no Antigo Testamento é quando Josué vai entrar em Jericó, e uma mulher guardou os espias de Israel que entraram para conhecer a cidade. Eles foram perseguidos, ela entrou, uma mulher abrigou eles, Raabe, que era uma mulher prostituta, guardou eles, e ela sabia que eles iam invadir a cidade, e pediu: eu vou guardar vocês, eu vou proteger vocês, mas eu quero que a minha família seja salva.
eu quero que a minha família seja salva. E eles então fizeram um acordo com ela. Você vai colocar uma fita vermelha na janela da sua casa, e quando os soldados entrarem em Jericó, a sua casa não será invadida. Está lá, eu não vou ler o texto aqui, está em Josué capítulo 2 e depois está em Josué capítulo 6. Ó. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, lá naquela casa, uma mulher que alguém poderia dizer que não poderia ser salva, foi salva, porque havia na sua casa a marca de uma fita vermelha, que aponta para Cristo, o sangue de Jesus, que significa que para Jesus não há pecado tão grave que ele não possa perdoar e que todos são elegíveis para encontrar a salvação. Não existe nenhuma outra forma de uma pessoa ser salva a não ser por meio do Senhor Jesus. Agora a gente vai ler Atos 4:12. Atos 4:12, que é um texto assim, ó, extremamente importante, que fala sobre a salvação. Você entendeu do que nós somos salvos? Está conosco a Jaqueline. Irmã Jaqueline, Deus Maria abençoe. Antônia de Oliveira. Boa noite, irmã Maria. 4:12 de Atos. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. A única salvação, a única forma de salvação, a única maneira de alguém ser livre do juízo do Senhor, da ira do Senhor, é por meio da salvação dada através de Cristo. A palavra, porém, afirma que nós fomos salvos para as boas obras, mas ninguém vai ganhar a salvação ou receber a salvação porque pratica as boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. As boas obras não salvam ninguém. Por si só. Não, por só as boas obras não. É preciso ter Cristo. É para as boas obras que nós fomos salvos. Mas só as boas obras não salvam ninguém. Precisa ter Jesus, tá? Como se dá então essa salvação? Romanos 10, 9 e 10. Pastor, a senhora senta aí, pastor, fica mexendo nesse fogo. Eu tô cuidando do fogo também. Que barbaridade. Romanos 10, 9 e 10. Como é que acontece a salvação? A salvação é algo tão tremendo, tão extraordinário, tão, assim, sublime, tão... Romanos 10. 10, verso 9 e 10. É algo tão extraordinário, só Deus pode fazer. E se nós estávamos destinados à ira eterna, como é que essa salvação acontece? Ela demora, não demora? Alguém me responda aí. É rápido? Demora? Como é que acontece essa salvação? É instantânea, não é instantânea? Eu vou esperar vocês me responderem antes de eu continuar aqui. Se nós estávamos destinados à ira, se nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, se nós estávamos na fila para a condenação eterna, aí acontece a salvação. Essa salvação acontece imediatamente? Demora? Não demora? Alguém me responda aí, por favor. Vamos lá, me responda, por favor. Alguém respondeu aí, pastora? Ainda não. Me respondam, meus amados. Quando a salvação acontece, é rápida, é imediata, demora, é um processo? Como é que é?
Hoje ninguém está querendo arriscar uma resposta, pastor. A segunda pergunta que eu faço, ninguém arrisca uma resposta. Será que os irmãos estão com medo de errar? É isso? Tá frio. Tá frio, tá meio devagar, assim, ó. Tudo tá acelerado. Aqui. Vamos lá, Pamela. Acho que é um processo. Camila, é rápida, basta aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó, agora temos duas opiniões diferentes. A Pamela que crê que é um processo e a Camila crê que é rápida, basta crer. Jaqueline, família tá... Ó, Jaqueline. Jaqueline dizendo assim, ó. Eu acho que é um processo. A Jaqueline também crê que é um processo a salvação. O que mais? Ninguém mais? Tá 2-1 para o processo. 2-1 para o processo. Alguém mais vai responder? Será, pastora? Espera um pouquinho. A senhora tem uma opinião sobre isso, pastora? Eu tenho. A senhora... Espero que eu seja... Espero que eu esteja A certa. senhora quer dar sua opinião? Quero dar minha opinião. Sim. A senhora quer que eu formule primeiro o meu pensamento ou não? Não, a salvação é instantânea. Por exemplo... Imediata. Imediata, é. Se eu aceito Jesus hoje e morro amanhã, eu tô salva. Amém. Agora, o processo... Não, é só Deus. Salvação. Então, a Camila acertou. E a Pamela e a Jaqueline não erraram. Sim. Porque eu vou explicar agora, tá? Vamos ler Romanos 10, 9 e 10. Mas que fique claro, né, que a pessoa aceitou Jesus. Calma, pastora. Calma, Não esquece que eu pastora. sou professora. Depois eu que sou acelerado. Vamos lá, ó. Ai, ai. Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo, porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. A Nara também disse. Eu penso Ah, na hora que sai depois. Não, é que tá. dá o delay, né? Eu penso que é na hora. Então, com o coração se crê e com a boca se fala, se confessa, e assim a salvação, ela se dá instantaneamente. No momento da salvação, salva-se o teu espírito, porque se você lembra da semana passada, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, o nosso espírito estava mortificado, e ele vivificou, a vida de Deus entrou, não é mortificado a palavra, estava morto. Mortificado é quando a gente tem que fazer com a carne, matar a carne. E então a vida de Deus entrou, nosso espírito viveu, a vida de Deus está dentro de nós, e nesse momento, se você morrer 1 minuto depois, 1 segundo depois, você está salvo. Né? A gente tem, por exemplo, do homem que estava ao lado da cruz, que estava à beira da morte e que disse para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim, e Jesus respondeu para ele o quê? Ainda hoje estará comigo. Ainda hoje estarás comigo no paraíso, o destino eterno dos salvos. O paraíso, destino eterno não, o destino intermediário dos salvos, porque depois disso vem o tribunal de Cristo, depois, enfim. Tá? Mas aquele que morreu, até que Jesus venha, vai para o paraíso, o lugar de descanso. Por isso que às vezes eu digo, nem todos descansam, porque nem todos são salvos. Tá? Talvez a gente faça um episódio sobre isso. Tá? Vamos lá. É interessante. Mas, se tudo foi salvo, se essa salvação é completa, é total, é irrevogável, você foi salvo, Deus não vai dizer, agora, hoje você xingou a tua esposa, não, perdeu a tua salvação.
Aí você vai lá, aceita Jesus de novo, tá, agora tu tá salvo. Daí no outro dia aconteceu outra coisa, não, agora você não tem mais salvação. Não, a salvação quem nos dá é o Senhor, porque nós cremos nele. Quem garante essa salvação é o Senhor, não é nós. Essa salvação é irrevogável, ninguém vai tirar, é tua, é completa, é total, é plena, pronto, está salvo. O corpo, nosso corpo, não é eterno. Esse corpo um dia vai se desfazer. O corpo que nós vamos depois estar na eternidade é um corpo glorificado, não é esse. O corpo que nós vamos receber depois, ele não tem... Aí eu não vou entrar nesse assunto aí, porque vai dar nó na cabeça de vocês, tá? Mas a alma e o espírito, sim. A alma e o espírito, sim. Nós já falamos semana passada, naqueles que vão chegar diante do Senhor, e a alma vai trazer para ele, ó... Até quando? Quando é que o Senhor vai julgar todo o mal que fizeram e tal, tal, tal. Tá certo? Quem então, não ouviu, ouça. Quem não ouviu, que tá chegando hoje, ouça da semana passada. Ainda tá no Facebook, ou já, se não achar no Facebook, está lá no nosso canal no YouTube. Bom, é lógico que com a salvação, o nosso corpo, ele também é beneficiado. Porque o nosso estilo de vida vai mudar. Então, o seu estilo de vida antes era um estilo de vida que era destrutivo para o seu corpo. Um excesso de consumo de álcool, de drogas, de não sei o que, de noitadas, coisas que fazem mal para o corpo. Daí Jesus vem, te salva a tua alma, salva o teu espírito, e o corpo vai, logicamente, receber grandes benefícios. A tua vida vai se tornar mais saudável. Mas esse corpo... não é eterno, esse corpo um dia vai se desfazer, o pó voltará para a terra e o espírito para Deus de onde veio, tá? Mas então, oh meu Deus, a pessoa que não foi salva, João 3, 18 e 19. João 3, 18 e 19. A salvação, ela precisa ser definida agora, enquanto você está vivo, nem que seja no último instante da sua vida, no último dia de sua vida, nem que seja assim, ó, você decide isso em vida, ninguém pode decidir por você depois, e nada poderá ser feito por você depois que você morreu, tá? Evangelho de João, capítulo 3, verso 18 e 19. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no único Filho de Deus. Assim, é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas porque fazem o que é mal. Então, Deus mandou Jesus, que é a luz, para que o homem fosse salvo, mas a maioria prefere as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Não quer. Na linguagem... Já é na linguagem de hoje. Não é na de atualizada? hoje. Atualizada. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Portanto, não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Tá? Ok. Então, só para não ficar. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala... o que é a salvação da alma, então? Se Jesus fala, se a salvação já é eterna. E lá no primeiro texto a gente falou sobre isso, da salvação da alma. O primeiro texto que a gente leu, a gente vai ler de novo. Por que então que Jesus disse que alguém pode perder a alma e ganhar a alma? E ele até fala em destruição, inclusive. Aqui, ó, em Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Vamos lá. Agora nós vamos entrar nessa questão. Então, voltando ali, ó. Na salvação, já foi salvo o Espírito. Essa salvação não se perde mais. Já é nossa. Glória a Deus, você não perde mais essa salvação.
o espírito está salvo, a alma também está salva. Mas, vamos lá, Mateus 16, 24. Mas vamos falar da questão que o pessoal levantou, o tal do processo. Mateus 16, 24. E Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, eu vou ler na atualizada. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tá? Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Vida, entenda por alma. E quem perder a sua alma, por minha causa, achá-la. Tá? Então vamos entender o que Jesus está falando. Alguém quer me dar alguma resposta sobre isso ou não? Do que Jesus está falando? Quer falar, pastora? Não, estou dizendo a Pamela e a Jaqueline. Sim, agora a gente vai ligar aqui, tá? Então. Que é o processo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. O apóstolo Paulo vai falar sobre algo que 5:10, 2 Coríntios 5:10, que a grande maioria dos irmãos nunca ouviu falar. Eu mesmo, sendo pastor, mestre, estudioso da palavra, diretor de seminário, eu fui descobrir essa questão aqui depois que eu estava já no movimento de reino, que eu nunca tinha ouvido falar, nunca alguém me falou sobre isso aqui. Então é provável que você talvez não tenha ouvido também. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui entra a questão da salvação da alma. Vamos só colocar que chegar ao tribunal de Cristo está salvo. Calma, pastora, né? A senhora está com pressa hoje. A senhora Não, está com pressa. Eu mal li o texto, a senhora já está se adiantando. Eu estou ouvindo e estou raciocinando como alguém que está ouvindo. Amém. A senhora quer falar mais alguma coisa antes de eu prosseguir aqui? Então, o apóstolo Paulo está falando agora de um momento que vai acontecer com os salvos. Somente quem for salvo, somente aqueles que creram no Senhor, irão comparecer ao tribunal de Cristo. Somente os salvos comparecerão ao tribunal de Cristo. Quem não é salvo não vai participar, não vai estar presente nesse tribunal de Cristo. Aqueles que participarem da primeira ressurreição, ou que estiverem vivos quando Jesus vier e são salvos, eles irão comparecer diante do Senhor. Antes de qualquer coisa, tá? Então, o túmulo vai devolver os seus mortos, os mares vão devolver os seus mortos, onde eles estiverem, todos eles ressuscitarão, os salvos, e comparecerão perante ao Senhor no tribunal de Cristo. No tribunal de Cristo entram ou participam ou serão julgados apenas os salvos. E lá o Senhor Jesus vai julgar exatamente isso que nós lemos ali. Ó. Cada um vai dar conta de si para receber segundo o bem ou o mal que tiverem feito por meio do corpo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer exatamente o que nós vimos aqui, ó. Para ganhar a alma. Jesus fala aqui, ó. Portanto, quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. E quem perder a sua alma, achá-la. Então, vamos traduzir o que Jesus está falando. Quando Jesus fala em ganhar a alma e em perder a alma, ele não está dizendo que essa pessoa perdeu a salvação. Ele não está dizendo que essa pessoa deixou de ser salvo.
Ele está dizendo ganhar a alma ou perder a alma. Eu vou traduzir para você. Posso traduzir para você? Ele diz assim, ó. O que ele está querendo dizer? Para perder a alma, basta viver de acordo com a vontade de Deus, praticando o capítulo 16, 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se você viver esse texto, você vai ganhar a sua alma. Você vai perder a sua alma. Ou seja, por que perder a alma? Porque a alma você lembra semana passada, a luta da carne e do espírito? A alma quer um tipo de satisfação que te impede de viver a vontade de Deus. Lembra da luta da carne e do espírito? A carne quer uma coisa, o espírito quer outra, a carne quer buscar a Deus, a alma diz que não, que está cansada, a alma não quer sofrer, a alma que te governou a vida inteira enquanto você não era salvo e que agora ela precisa se sujeitar ao Espírito, e se ela se sujeitar ao Espírito, você vai conseguir negar a si mesmo, vai conseguir viver a vontade de Deus, vai tomar a sua cruz, vai dar outra face, vai perdoar, vai fazer tudo aquilo que Jesus quer que você faça, e toda vez que você fizer isso, a sua alma vai estar perdendo, você vai estar perdendo, ela vai estar perdendo o controle, ela vai estar perdendo o domínio, porque ela estará debaixo do domínio do Espírito. Então você perdeu para ganhar depois. O que vai ganhar, pastor? Calma que eu chego lá. Ou você diz, não, mas eu não quero, eu não aceito que a gente tenha que sofrer. Deus tem que me dar o que há de melhor da terra. Porque isso, porque aquilo, eu sou o Senhor de mim mesmo, eu vou fazer as coisas que eu quero. Ou seja, você vai preservar a sua alma e impedir que ela sofra. Então, quando a tua alma disser assim, vai lá e faz tal coisa, aqui perdão nada, vai lá e faz um barraco, enfim, não tem testemunho de vida, não tem nada, você está fazendo tudo que a sua alma quer, ela está sendo preservada. Aí você vai chegar lá diante do tribunal de Cristo, as suas obras serão colocadas numa balança e não haverá boas obras, não haverão boas obras, não haverá testemunho de vida, não haverá perdão para as pessoas que te feriram, que te machucaram. Você não deu testemunho de vida, você viveu conforme a sua própria vontade. Então lá no tribunal de Cristo, elas serão pesadas pelo Senhor, e aí haverá uma condenação, o que seria a destruição, que seria por um período de tempo, durante esses 1000 anos do governo de Cristo. Todos os outros que amadureceram no Senhor, que cresceram no Senhor, que seguiram a sua vontade, que viveram a sua vontade, estarão lá governando com Cristo, mas você estará num local de disciplina, sem perder a salvação, até que você alcance a maturidade espiritual que era necessária, e aí depois dos 1000 anos você sai desse local de disciplina e segue sem perder a sua salvação. Entendeu? Consegui explicar, pastor, ou não? Vocês entenderam? Alguém que está ouvindo a primeira vez, talvez... talvez dá um nó na cabeça, porque é bem complicado. Então, por exemplo, assim, ó, Mateus 7:21. Mateus 7:21. Mateus 7. Se alguém tem alguma dúvida, né? Se alguém tiver dúvida aí, escreve aí, gente. Pergunte aí que eu explico de novo. Ou não entendi. Mateus 7:21. Então, muitas vezes, a disciplina do reino, Jesus ele falou várias vezes, não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Não entrar no reino dos céus está se referindo a um período de tempo. Milênio. Dentro da história da humanidade. O reino de Deus, vamos fazer aqui uma forma de você entender. Vamos dizer que o reino de Deus é todo o Brasil,
Tá? O Brasil é o reino de Deus. O reino de Deus existe desde antes da fundação do mundo e vai existir até o fim de todas as coisas. Então vamos dizer que o Brasil é o reino de Deus. O reino dos céus é um período de tempo que se refere a 1000 anos dentro da história do reino de Deus. Então vamos dizer, o reino de Deus é o Brasil e o reino dos céus é o Rio Grande do Sul. É uma parte pequena. Você está entendendo? Então, quando a palavra de Deus ela diz assim, ó, não entrará no reino dos céus, ele está dizendo, neste período de tempo, embora você seja salvo, você não vai entrar. Não é maduro o suficiente para reinar. Não é maduro o suficiente para reinar. Cristo Exato. no milênio. Por que não é maduro? Porque preservou a alma. Porque preferiu preservar a alma. Não quis perder. Aí, como ele ganhou aqui, na vida, ele perdeu lá. Aquele que perde aqui na vida, negando a si mesmo, levando a sua carne para a cruz, obedecendo ao Senhor, vivendo a vontade de Deus, vivendo o propósito de Deus, a alma está perdendo. Porque a alma quer fazer o que ela quer. Porque a alma quer fazer o que ela quer. Mas ele perdeu aqui, mas ganhou lá. Por isso que na cultura do reino, cultura do reino, quem perde que ganha. Por isso que na cultura do reino o último será o primeiro. Por isso que na cultura do reino é diferente. E é por isso que dá um nó na cabeça das pessoas, porque elas aprenderam que a gente foi salvo para ter o melhor da terra. Está lá na Bíblia, comereis o melhor dessa terra. Bom, Mateus 7,21 diz assim, ó, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu fui salvo. Esse texto se refere àqueles que vão chegar e vão dizer para o Senhor, ah, Senhor, nós fizemos tal coisa. Ah, Senhor, nós curamos enfermos. Ah, Senhor, nós expulsamos demônio. Mas aí Jesus disse, tá, mas vocês não fizeram a vontade do Pai. Vocês não viveram segundo a minha vontade. Vocês viveram segundo a sua própria vontade. Vocês ganharam aqui na terra. Ou quando ele fala sobre oração, ele não diz, já receberam a sua recompensa. Exatamente. Ao invés de orar no quarto, ao invés de orar em casa, ao invés de ter um momento de intimidade com Deus, vocês foram orar na praça. Ou, vamos parafrasear, ao invés de vocês orar, vocês foram para as redes sociais dizer, eu vou orar no monte. Agora eu vou orar no monte. À meia-noite estarei orando. Envie o seu pedido de oração. Sim, é para aparecer. Qual é a recompensa? As pessoas vão dizer, palmas para ele. Que homem santo! Que coisa admirável! Aí Jesus diz, já receberam a sua recompensa. Já receberam a sua recompensa. Amém? A mesma coisa. Então ele está dizendo aqui, não vai entrar no reino. Não vai entrar no reino. Quer ver um outro texto? Mateus 18, 32 ao 35. Mateus 18, 32 ao 35. Você não entendeu essa parte da salvação da alma? Eu explico de novo. 18. 32 ao 35. Então a salvação é plena, é completa, você não perde mais. Mas essa alma, ela precisa ser conformada à imagem de Cristo. Paulo diz assim, ó, até que Cristo seja formado em vós. Essa carne, ela precisa se tornar a imagem de Cristo, se tornar semelhante a Cristo. Ela precisa ser dominada pelo Espírito. E se essa carne, se essa alma, a natureza humana, não for moldada pelo Espírito Santo, significa que você está vivendo do seu jeito, não é do jeito de Deus. E aí Jesus vai te cobrar. Olha só, essa aqui é a parábola do servo insensato, daquele que teve uma dívida, que foi perdoado, uma dívida milionária, e aí ele encontrou alguém que devia menos. E aí aquela pessoa que devia menos para ele, alguns trocados para ele, foi quase estrangulada e mandada para a cadeia. E esse aqui é o desfecho. O rei chama este homem e acontece essa conversa aqui, ó. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor,
o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Agora olha o que Jesus vai dizer. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Onde é que nós estamos aqui? Nós somos aqueles que tínhamos uma dívida eterna com o Senhor, uma dívida que nós não tínhamos como pagar. E aí Jesus veio e pagou, está lá na Bíblia. O escrito de dívida que havia contra nós foi cancelado em Cristo. Nós recebemos um perdão que não tem valor, é incalculável, o valor do perdão que ele nos deu. Mas aí na hora que alguém nos fere, na hora que alguém nos machuca, na hora que alguém nos ofende, nós achamos que não podemos perdoar. Não, mas a ofensa foi imensa, eu não posso perdoar. Jesus está dizendo, mas eu não te perdoei uma dívida tão grande. Por que você não se compadeceu do outro e também perdoou o outro, da mesma forma que eu te perdoei? As pessoas dizem assim, porque não merece, mas eu não sou Deus para perdoar. Mas nós não merecemos também. A gente também não merecia ser perdoado. A gente também merecia o juízo eterno, era o que a gente merecia. Quando alguém canta assim, restitui o que é meu, ele está querendo isso aí, ó, querendo o juízo eterno, porque era o que era teu de direito. O teu de direito era o juízo eterno. E quando você fica cantando e restitui, Senhor, eu quero de volta o que é meu, é isso que você está pedindo. Porque era isso que você merecia. Você não merecia salvação. Por isso que a salvação é pela graça, é de graça, é um favor imerecido. É um favor que nós não merecíamos. E aí Jesus diz assim, ó, eu perdoei uma grande dívida que vocês tinham, por que você não perdoou o outro? Por mais grave que seja o mal que alguém infligiu sobre você, não se compara ao mal que você estava fazendo contra Deus e que ele te perdoou. Não é uma questão de sentir se vai perdoar ou não, é perdoar, porque a Bíblia está dizendo que você tem que perdoar. Então, são várias disciplinas, eu citei duas aqui, tá? Duas. Não vou citar mais, porque daí eu tenho que entrar só no tema do Tribunal de Cristo, que aí nós estudamos aqui faz o quê? Uns 6 meses? Foi quase um mês estudando. Então, num episódio só não tem como falar sobre isso. Mas então, você tem que perdoar? Tem que perdoar. Perdoar é uma orientação de Jesus. Jesus, ele diz assim, ó, que o certo não era nem ficar magoado, mas se você ficou magoado, perdoa. Pronto, perdoa. O remédio é o perdão, não tem outra coisa a fazer. Vocês entenderam? Alguém colocou alguma pergunta aí, pastora? Não, mas tem que pelo menos dizer se entendeu, né? Se você entendeu, me responda aí. Se você não entendeu, me diga o que você não entendeu. Eu vou resumir. A salvação é plena, é total, é irreversível, salvou a alma, salvou o espírito, imediatamente no momento em que você creu no Senhor. Depois disso, alguns falaram de um processo. O processo não é da salvação. Seria, vamos dizer, como é que eu vou explicar? É o processo da salvação da alma, porque essa alma precisa viver a vontade de Deus, precisa viver o propósito, precisa se sujeitar ao Senhor, como a palavra diz, né? Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Este é o processo, mas nesse processo, vamos dizer, tá, mas e se eu não quiser? Eu perco a salvação? Não. Claro que não. Tá, mas aí depois eu vou ganhar... Porque eu só ouvi dizer, pastor, que a gente vai levantar e vai ganhar galardão. Daí não tem galardão te esperando. Não tem. Por quê? Porque esses galardões, esses prêmios, as recompensas que nós vamos receber... Governar com Cristo. Que serão vários, entre elas governar com Cristo, retornar ao governo de Cristo. Jesus diz, eu colocarei para governar sobre cidades, eu colocarei para governar sobre 10 cidades, vai voltar com Cristo para governar sobre as nações do mundo. Isso só vai receber os filhos maduros, aqueles que viveram a vontade de Deus. Mas se você nunca viveu a vontade de Deus, você foi salvo, está aí há 10 anos, 15 anos, 20 anos salvo, vivendo segundo a tua própria vontade, sendo um crente carnal, vivendo do seu jeito, como você quer, beleza, tua salvação tu não perde. Mas não fique se iludindo, pensando que você vai chegar lá no tribunal de Cristo e encher os braços. E aí vai sair lá cheio de prêmio assim, não tenho braço para carregar tudo isso, é muito prêmio, é muita coisa. Não, meu filho. A palavra diz, vai ser salvo como que passado pelo fogo. E entrar em disciplina. E fica na tua, ó. A salvação tu não perde. Mas o que te espera, pode ter certeza,
Não é premiação. Vamos lá, O que algumas. te espera é a disciplina do Senhor. Pamela, sim, né? Que entendeu. Jaqueline, amém. Camila, sim, entendi. A Pamela agora foi uma coisa que bem. Vamos lá. Mas o perdão, dependendo da situação, é bem complicado de ser liberado. Com toda certeza, irmã. Com toda certeza, quanto maior for a ferida, mais difícil é perdoar, mais Jesus diz que a gente tem que perdoar. E o perdão. E não é uma questão de de sentir. sentir. Você poderá chegar diante de Deus e você poderá ser tão clara e tão sincera com o Senhor, dizendo: Senhor, eu não sinto vontade de perdoar, mas eu sujeito a minha vontade à tua e eu quero liberar perdão. E talvez, porque você sente ou não sente, você terá que fazer isso outras vezes para que haja convicção no teu espírito, que você não se sinta de novo ferida, magoada, porque como é que você vai entender aí que houve cura? Quando você consegue falar sobre isso, você não sente dor, você não sente, não cria um mal-estar no teu coração. Amém, Jesus já te curou, você já foi curada, mas o perdão já foi liberado a primeira vez que você orou, porque do mesmo jeito que nós somos salvos na primeira vez que nós oramos, o perdão foi liberado na primeira vez que nós liberamos esse perdão. E muitas vezes você não só tem que perdoar o outro que te feriu, como você deve perdoar a si mesmo, por decisões que você tomou e que trouxeram consequências para a sua vida, que às vezes a pessoa passa a vida inteira colhendo os frutos de uma decisão mal tomada. É difícil perdoar? É difícil, irmão. É muito difícil. Quanto maior for a ofensa, mais difícil é perdoar. Mas Deus é bom. A palavra de Deus diz que o Senhor é capaz de nos limpar de toda injustiça. O Senhor é capaz de nos limpar de todo peso de culpa. O Senhor é capaz de nos purificar de todo pecado gerado pela falta de perdão. Sabe por que a gente às vezes sente que é difícil de liberar o perdão? Porque a pessoa pensa assim, ó, eu tô segurando aqui, eu não perdoo, foi demais para mim, foi terrível, foi uma coisa inconcebível. Então, quando a gente fica segurando esse perdão, é como se a gente quisesse punir o outro. A gente, é como a palavra de Deus diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quero dizer para todos que estão ouvindo, enquanto eu segurar, não quero perdoar, não vou perdoar, merece. Não é que a pessoa mereça o perdão, né? É uma questão de libertar a gente, o nosso coração, a nossa vida, de se libertar desse sentimento doentio que traz doença, a gente sabe, e deixar que Deus trate do jeito que Ele quiser. Entende? Enquanto eu estou segurando e tenho sentimentos de raiva, porque a gente tem sentimentos de raiva e quer que a outra sofra, eu estou impedindo de Deus fazer a justiça porque esse sentimento dele. de raiva ou desejo de retribuir é a minha tentativa de justiça. Mas quando eu chego diante de Deus, eu abro meu coração e eu libero o perdão, eu estou dizendo: Senhor, então agora... eu confio na tua justiça. Eu creio que o Senhor vai fazer do seu jeito. O Senhor vai fazer o que quiser. O Senhor vai fazer o que quiser. E aí Deus vai fazer. O que Ele vai fazer, não sei, mas Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer, porque a Bíblia diz: o que o homem semear, ele vai colher. Ninguém vai colher o que não semeou. Então, liberar o perdão é uma questão de decisão. E nós é que somos beneficiados. Uma questão de decisão. Eu libero. Deus vai trazer o tratamento para o nosso coração. Como o pastor explicou bem, quando lembrarmos disso tudo, a gente não vai esquecer, a gente não vai lembrar. Não. Mas lembramos sem dor. Entendemos que Deus está fazendo justiça Exatamente. na vida do fulano lá que fez muitas coisas. Um bom horríveis. exemplo, pastora, é de José do Egito, né? José que foi traído pelos irmãos. Os irmãos traíram José. José foi colocado num buraco. E aí eles queriam matar, e um dos irmãos não deixou. Então, para não matar, eles venderam ele como escravo. E ele trabalhou e viveu como escravo por mais de 20 anos. Até que ele foi posicionado num lugar de honra, e os irmãos vieram reencontrar com ele para comprar alimento, e só o Egito tinha alimento
para socorrer o mundo inteiro da época. E quem estava administrando toda essa riqueza era José, e os irmãos vieram. E quando os irmãos quando José se deu a conhecer os irmãos, porque ele os identificou logo que os viu, e eles não reconheceram José, e eles disseram, agora ele vai querer nos matar. Porque agora José era um homem importante, ele não era um menino, um guri. E José, ele diz uma coisa, irmãos, assim, ó, que é extraordinário. José diz para eles assim, ó, vocês verdadeiramente intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou este mal em bênção. Então, muitas vezes, a pessoa que nos faz o mal, ela está nos empurrando para o propósito. Ela cometeu uma injustiça? Cometeu. Ela vai prestar contas para Deus da injustiça que cometeu? Vai. Mas se nós não fôssemos empurrados por aquela situação, talvez a gente não viveria o propósito como deveria viver. Ou nem conheceria Cristo. Talvez não tivesse conhecido a Cristo, talvez não teria chegado ao lugar que está hoje. Então o que a gente aprende? Amém. Essas pessoas fizeram isso? Fizeram. Cometeram uma injustiça? Cometeram. Eles vão ter que prestar contas a Deus. Deus vai julgá-los por causa dessa injustiça? Vai. Mas não vai ficar por isso mesmo. Eu falo isso. Eu fui empurrado para o propósito porque eles fizeram isso, mas muitas vezes acontece, sabe o quê? Deus quer fazer uma justiça. Por que Deus julgou o Egito? Por que Deus trouxe juízo sobre o Egito? Porque a palavra de Deus diz que por 430 anos eles fizeram o povo de Israel sofrer na escravidão. Então Deus disse, eu vou descer e eu vou julgar, eu vou trazer juízo sobre o Egito. O Egito trouxe escravidão sobre Israel, então o Senhor desceu para trazer juízo. Daí vieram as 10 pragas, vieram tudo aquilo, a nação empobreceu de tal maneira que até hoje não se recuperaram. Eu digo isso porque eu estive lá em Israel e estive em Egito. A gente sai de Israel, uma nação rica, uma nação próspera. Quando a gente entra no Egito, só vê pobreza e miséria. Então Deus trouxe juízo. E o Egito, nesta época, era como hoje seria os Estados Unidos. Como hoje seria os Estados Unidos. Ele era assim, de ponta, tecnologia de ponta, tudo. Né? E hoje está debaixo de miséria. Não se ergueu mais depois desse juízo de Deus sobre o Egito. É o império que foi destruído. O que Deus trouxe juízo sobre o Egito por causa disso? 430 anos de escravidão, então Deus trouxe juízo. Sobre cada um dos deuses do Egito, Deus trouxe juízo, libertando o povo de Israel. Deus, às vezes, irmão, quer trazer juízo para alguém e a gente impede. E a gente impede. Porque a gente quer fazer justiça. Deixa na mão de Deus, irmão. Deixa. Como é que Deus vai resolver? Talvez você saiba. Chega ao teu ouvido, chega ao teu conhecimento. Talvez você não saiba. Mas está na mão de Deus. Amém? A verdade é que quando nós não perdoamos, não liberamos perdão... Quem sofre é a gente. Nós sofremos e Deus não pode fazer nada com nós sofremos fulano. Agora, vamos dizer, né? Sofremos agora, em vida, o não liberar perdão. E se a gente levar para o túmulo toda essa raiva, todo esse ódio, toda essa falta de perdão, lá diante de Cristo o Senhor vai dizer, por que você não perdoou? Por que eu não perdoei você? Por que você não perdoou? Então agora tu vai lá para a disciplina e vai ficar lá 1000 anos até que você pague essa dívida. Alguém mais tem alguma pergunta aí, pastora? Alguém mais ficou com alguma dúvida? Não, aqui ainda... Não? Entendeu, Pamela? A necessidade que nós temos de liberar perdão. Não é sentir. Não é sentir. Eu estou esperando Deus falar comigo. Ele já falou na Bíblia que você tem que perdoar. Não tem que esperar nada. É difícil, mas você tem que perdoar. Não tem outra solução. Amém? Então você não foi salvo para viver segundo a tua própria vontade, mas para viver a vontade de Deus. Alguém tem alguma sugestão de tema para a próxima semana? Já foi 1 hora de live. Já foi 1 hora, já está terminando, já passou de 1 hora já. Bate! Alguém tem alguma sugestão para a próxima semana? Vamos lá, meus filhos, falem. E a gente vai abordar na semana que vem. Então, queridos... Podia ser o Espírito Santo, que daí tu dava para todo mundo. Sobre? O Espírito Santo. Começar o que é
como manifesta. Quem vai estar agora na conferência, pastora? Eu já estou orando, intercedendo, preparando a minha vida. Pamela, sim, entendido. Camila, amém, glória a Deus. Na primeira noite eu vou falar sobre o sobrenatural. Nada mais natural no reino de Deus do que o sobrenatural. E eu vou entrar na questão da ação do Espírito Santo. Quem estiver na primeira noite, depois nas outras noites a gente vai aumentando. Quem nunca participou assim, a gente começa num nível que não é baixo. A gente já começa num nível e vai subindo, subindo, subindo. Na terceira noite a gente está subindo as paredes daí, tá? Então a gente vai falar sobre a ação do Espírito Santo, a importância da ação do Espírito Santo na igreja. Então, se você quer entender mais sobre isso, venha na conferência, não perca. Olha, a conferência é bem provável que não vai ser transmitida. A parte do louvor, sim, mas a palavra, as ministrações, eu creio que não. Eu não quero ninguém preso, não quero que alguém deixe de participar porque tem cuidado do celular, outra lá porque tem que botar letra no telão. Não, até o louvor, tudo bem. Depois, quando eu pegar a palavra, eu quero liberar as pessoas para que todas possam participar, não fiquem presas com nada. Então é bem provável, 99% de que não haverá transmissão da parte da palavra e da ministração. Eu irei gravar, porque depois isso vai se tornar um livro. Haverá um livro depois, que vai ser escrito sobre o sobrenatural, que vai ser sobre essa conferência. Mas então eu vou gravar, porque depois eu preciso. Mas eu provavelmente, 99% não será transmitido. Então você tem que vir presencialmente participar da conferência. Amém? Alguém colocou alguma sugestão, pastora? Não. Gente, eu quero insistir para você que mora em São Gabriel para estar na conferência. Se você não é de São Gabriel tem muitas pousadas aí que você pode vir se hospedar. Eu não vou oferecer minha casa porque a gente vai estar na correria da conferência. Essa semana nós já fizemos desde ontem algumas coisas na igreja, hoje de novo. Até sexta-feira haverão outras coisas que a gente precisa organizar para a conferência. E eu não quero ter a preocupação de que alguém venha aqui para casa e quer atenção e eu não puder dar atenção. A gente vai estar jejuando, a gente vai estar em consagração. E eu quero estar atento à conferência. Então eu não vou oferecer minha casa para que alguém venha para cá e diga: eu fui lá, fiquei na casa do pastor e o pastor não deu atenção para mim. Eu não vou dar atenção nem para minha esposa durante a conferência. Não deu atenção nem comida para o jejum. Hoje estava jejuando, o irmão veio aqui de tarde, não tomou café, porque a gente está em consagração. Mas ele também estava, né? Ele também estava. Então, assim, ó, não adianta a pessoa vir para cá, achar, aí eu vou lá na casa do pastor, o pastor come bem, né? A pastora faz pão caseiro. Não, irmão, nesses dias de conferência, a gente se volta para as coisas do Espírito. Ninguém come bem durante a conferência. Nós, pelo menos, que ministramos, a gente não come bem, a gente fica mais, assim, internalizando as coisas, a gente fica deixando o Espírito Santo trabalhar na vida da gente. E a última coisa que a gente para pensar é se o almoço vai sair meio-dia, se não vai ter almoço, o que vai comer. Aí hoje é domingo, tem que comer churrasco. Não, irmão, a carne, tá? A gente quer as coisas do Espírito. Segunda-feira, aí sim, daí eu vou sentar, vou comer, vou dormir até mais tarde, vou recuperar minhas forças, porque eu já sou um velhinho, né? Eu vou desgastar muito esses dias de conferência. Eu vou chegar no domingo de noite, quando encerrar assim, na capa da gaita, fisicamente. Espiritualmente estarei forte, mas fisicamente é muito desgastante. A preparação já é desgastante, e eu sei que vai ser muito bênção, e eu gostaria muito que você viesse, que você participasse, que viesse com a família. Não sei o que é sobrenatural, melhor ainda, irmão. Venha pronto, venha preparado, vai ser tremendo. Amém? Você quer um estudo de quê aí, gente? Ninguém falou. Vocês tá todo mundo quieto hoje. Mesmo aí. O que você quer ouvir quarta que vem? Qual é a sugestão para a semana que vem? Para a gente abrir a semana que vem, para a gente tratar na semana que vem no Papo do Reino. Tá ok? Nós vamos orar. Amanhã vai ter o estudo, pastor? Quinta-feira? Ai, meu Deus. Vamos emendar quinta, sexta, sábado, domingo? A senhora vai fazer o estudo amanhã? Não sei. Então amanhã a senhora avisa lá o pessoal. Sexta-feira, 7h30. A minha sugestão, chegue antes, bem antes, senta no teu lugar,
e fica lá orando. Não fica feito ninho de caturrita, fica no seu cantinho, orando. Sábado, 7 horas, não chega às 7h10, 7h30, chega no horário, antes do horário, fica ali. São coisas que você tem que aprender. Aí sim, depois do culto, se você tiver condições de comentar alguma coisa, de sentar com alguém e compartilhar, aí sim, mas procure estar mais no espírito, tá ok? Nós vamos orar então, pastora, já que ninguém sugeriu, nós vamos orar e vamos então... Gervásio, falar sobre perdão. É um tema maravilhoso. É um tema muito importante. Porque a palavra de Deus fala sobre perdão. Podemos falar sobre isso, irmã Gervásio. Podemos fazer um episódio na semana que vem somente sobre o perdão, sobre o que a palavra de Deus ensina sobre o perdão. E as consequências da falta de perdão. Como é que a gente age quando nós somos o irmão ofendido. E como a gente age quando nós somos os ofensores, tá? Podemos falar sobre isso então. Próxima quarta-feira, vamos falar sobre o perdão. Vamos orar então. Vamos orar e vamos... Eu vou chegar depois das 19h. Mas a Camila deve ser, né? Não, a Regina. Tá trabalhando, né? A gente sabe que tu trabalha. Não, você que trabalha, gente, não se ofenda. Aí o pastor diz, não, irmãos, eu sei. Eu sei que a irmã Camila trabalha às vezes até às 19h. Eu sei que a irmã Regina trabalha. Às vezes tem dias que ela nem pode vir por causa do trabalho. Eu estou falando de alguém que pode chegar cedo e não chega. Que não... Sabe a pessoa que não gosta muito de seguir horário e tal? É disso que eu tô falando. Vamos lá, vamos orar, pastor. Chegue antes, se você puder. Antes, quanto antes melhor. 30 minutos antes eu abro ali. Às vezes eu fico ali muito de tempo sozinho lá. Você pode vir, irmão. Pode chegar, pode orar. Você e Deus. Deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Mas por causa do trabalho, irmã Regina, fica tranquila. Deus está vendo, Deus está vendo. Senhor Jesus, nós chegamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Nós Te louvamos pela tão grande salvação que o Senhor nos dá. Porque de todas as coisas que o Senhor nos oferece, que nós recebemos, a única, Senhor, que nós não temos como prover, que nós não temos como alcançar de outra maneira que não seja por Cristo, é a salvação. Se não for o Senhor, se não for o Espírito Santo ministrando ao nosso coração, se não for o Senhor nos abrindo os olhos para entender quão pecadores nós somos, nós nunca seríamos salvos. Por isso, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a multidão de nossos pecados foram perdoados em Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque a salvação nos tirou do radar da ira de Deus. Nós somos alcançados pela graça, fomos salvos pela graça e queremos Te agradecer por isso. Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude, que nós possamos viver a Tua vontade, Senhor. Porque é para isso que nós fomos salvos, para viver a Tua vontade. Nós somos salvos, Senhor, para as boas obras, para termos um testemunho de vida, para que através da nossa vida outros possam desejar buscar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos o sal da terra. Nos ajuda, Senhor, a nos sujeitar a Cristo. Nos ajuda, Senhor, a viver a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a levar a nossa carne para a cruz, a mortificar a nossa carne, a aprender a perder aqui, Senhor, o prazer da carne, para podermos ganhar diante de Ti no tribunal de Cristo. Senhor, nós estamos nos preparando para a conferência nesse próximo final de semana. Queremos viver toda a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, Senhor, viver o sobrenatural. Queremos ser tocados por Ti.
Queremos que o teu Espírito Santo, Senhor, desperte o nosso espírito. Senhor, nós intercedemos por essa conferência, por cada vida que estará lá presente, por cada pessoa que está sendo convidada, por cada pessoa que o teu Espírito Santo trará para essa conferência. E nós oramos, Senhor, que o teu reino venha sobre nossas vidas, que a tua vontade venha sobre as nossas vidas e que possamos ter as nossas vidas marcadas pela ação do teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Amém? Pastora Márcia, a senhora quer encerrar com a sua saudação para concluir a nossa noite? Uma boa noite, querido. Se prepare. Sexta, sábado e domingo. Se tiver frio, se agasalhe bem. Não há previsão de chuva. Que bem. Talvez esteja frio, então é só se agasalhar Só bem se agasalhar. e vir. Amém? Então é isso. Uma boa noite. Amém, querido. Que o Senhor volte o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Na próxima quarta nós nos encontramos, ou então na sexta-feira à noite, aqui no Ministério Aviva, em São Gabriel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.